Fase 1 da OBMAP. Essa fase é uma eliminatória para a fase 2. E boa parte das escolas aqui do Brasil vai te obrigar a fazer essa prova. Recentemente eu fiz um vídeo sobre como funciona a fase 1. Eu expliquei tudinho pra você. Mas e aí? Agora eu sei como funciona e como que eu faço pra estudar. Não seja por isso, meu nobre. Hoje eu compilei tudo que você precisa pra começar a estudar pra fase 1, beleza? Então bora começar aqui sem enrolação. Já vou fazer um resuminho do que eu falei no vídeo passado. A fase 1 é aplicada para a turma em toda a escola. A fase 1 possui 2 horas e 30 minutos para alunos sem condições especiais. As questões são de assinalar, sendo 20 questões no total. As questões começam fáceis e normalmente vão ficando mais difíceis. Dito isso, a primeira coisa que você precisa fazer para estudar para a primeira fase é saber o conteúdo que vai cair na primeira fase, concorda? Isso não é tópico para esse vídeo, pois eu já postei um vídeo inteiro falando sobre isso. É esse vídeo que tá anexado na tela, você pode acessar ele para dar uma conferida. Lá tem todos os conteúdos que você precisa estudar para o OBMAP, mas eu também vou fazer um breve resumo aqui, tá? Você precisa dominar a matemática básica do seu nível. Nível 1 são as 4 operações, fração, equação, relação de proporção, tipo regra de 3. Nível 2 e 3 é a mesma coisa, com raízes e potências, além de equação de segundo grau. Em geometria você precisa conhecer definição, conhecer os polígonos básicos, os tipos de triângulo, até tipo de quadrilátero talvez, saber perímetro, saber área, saber relacionar eles e obviamente saber congruência e semelhança. Nível 2 e 3 é isso tudo, mais círculo. Também recomendo para pelo menos nível 2 e 3 saber um pouco de volume. Análise combinatória é princípio fundamental da contagem em geral para todos os níveis, mas saber permutação, arranjo e combinação pode ajudar. Permutação e permutação com repetição especialmente. Agora nível 3 vai ter que estudar probabilidades também. Além de que nível 3 você vai precisar estudar função linear e quadrática. Só que o que ninguém te conta é que esses conteúdos caem diferente na fase 1. Caso vocês não saibam, eu já classifiquei todas as questões da OBMAP em uma mega planilha por conteúdo. Eu tenho os dados sobre exatamente o que costuma cair na OBMAP. Então vou contar algo pra vocês. Funções cai bem pouco na fase 1, mas cai bastante na fase 2. Ouviu nível 3? Bhaskara e equação de segundo grau é uma cal parecida. Agora, um aspecto que a gente não pode deixar de lado é sobre o raciocínio lógico. Eu tenho um treinamento pra OBMAP que é a Academia de Pitágoras. Você pode assinar simplesmente no primeiro link da descrição, se você quiser. Mas eu tô citando isso pra contar uma coisa pra vocês. A lista do módulo de Geometria nível 1 fase 1 tem 44 questões. É bastante coisa. Mas a lista de Lógica do mesmo nível e mesma fase tem 142. É mais que o triplo de questão e olha que Geometria já tinha muita. Mais de 25% das provas do OBMAP são só lógica. E acredite, você vai encontrar questões de lógica independentemente do nível. E são questões que você não precisa saber o conteúdo. Uma coisa legal do OBMAP são as questões transversais, que são questões que aparecem em mais de um nível. Então tem transversal de nível 1, 2 e 3, transversal de 1 e 2 e transversal de 2 e 3. Eu nunca vi uma transversal de 1 e 3, mas sei lá. E normalmente as transversais triplas de 1, 2 e 3 também são bem tranquilas e envolvem lógica. Se você viu o vídeo anterior, você sabe que você precisa acertar o máximo de questões que você puder na fase 1 para passar para a fase 2, porque são 5% com as melhores taxas de acerto que vão passar na sua escola. Então, já que você precisa acertar o máximo de questão, se você tiver estudado pouco conteúdo, por que não focar nas de lógica? Porque você não precisa de conteúdo nelas. Lembre-se também que estatisticamente as questões começam mais fáceis e vão ficando mais difíceis. Então a prova naturalmente vai ser mais fácil no começo. Claro, não é uma regra, tá? É algo que a gente analisa. Então aqui você já tem algumas informações que você pode usar. Então beleza, dado que você pegou o conteúdo para estudar para o OBMAP, o que fazer? Fazer questões. Ok? Vou ser bem direto, fazer questões. E eu vou explicar o porquê. Existe um artigo publicado na PNAS, estuda uma área do cérebro chamada hipocampo. E essa área é estudada com base na experiência de alguns taxistas de Londres. Esses taxistas precisavam memorizar as ruas de Londres para poder se tornar um taxista efetivamente. E aqueles que tinham os melhores resultados no teste para se tornar taxista, tinha essa área do cérebro, o hipocampo, maior. O hipocampo tem a ver com formação de memória e tudo mais. Isso mostra uma coisa bem interessante. O nosso cérebro, ele se molda com base nos estímulos que a gente dá pra ele. Já que esses taxistas precisaram usar muito mais a memória hipocampal, podendo dizer assim, a área do cérebro deles literalmente aumentou. Isso se chama neuroplasticidade. Agora, se os taxistas aumentaram o tamanho do hipocampo deles pra se tornar aquilo que eles se tornaram, vocês também vão ter que dar duro pra se tornarem adaptados pra prova que vocês vão fazer. O que eu quero dizer é que você vai começar a estudar pra OBMAP despreparado, vai fazer as questões e você não vai ter resultados bons. Porque é assim no começo. Vai pegar uma prova do OBMAP, vai tentar fazer e você vai ver que você é um lixo. Você vai ir mal. Isso é normal. Anormal mesmo seria se você fosse bom. Mas conforme você vai estudando, o teu cérebro vai mudando. Você vai aprendendo. Você se torna a pessoa que consegue acertar as questões do OBMAP. E pra conseguir se tornar essa pessoa, por que não treinar aquilo que a OBMAP quer que você treine?
questões. Obviamente, fazer questões. Além do artigo que eu citei, vão ter outros artigos na descrição. E você vai ver que se submeter a testes é um ótimo meio de se estudar. Isso é até chamado na literatura científica de efeito teste, porque é extremamente importante. Você fazer uma questão da OBMAP tem várias funções. Primeiro, para você fazer a questão, você vai precisar recordar daquilo que você estudou. Você vai, consequentemente, acabar revisando o conteúdo da maneira mais ativa possível. E se você fizer uma gama de questões da OBMAP, você vai estar sempre revisando aquilo que mais cai. Você vai fazer as questões que envolvem o que mais cai e vai estar aprendendo cada vez mais. Então você não precisa nem de um método de revisão e tudo mais. É algo opcional, se tu quiser, sabe? Inclusive, tem artigo publicado na Science falando sobre essas práticas de recuperação de memória e é muito válido. Agora, tá vendo essa questão aqui de 2023? Ela foi considerada a mais difícil da prova. Agora, tá vendo essa outra questão aqui? Ela é de 2013 e ela também é complicadinha, vai? São duas questões bem diferentes quando você olha enunciados e tudo mais, mas ambas têm o mesmo raciocínio pra você resolver. Se você fizer uma das duas antes, a outra fica muito fácil. Então, se você faz a de 2013 e logo depois faz a de 2023, a de 2023 não vai ser nada, porque ambas têm um raciocínio muito parecido. E quando você faz questões, você aumenta o seu leque de possibilidades para novos raciocínios. Quando você tem um raciocínio novo, isso abre margem para você poder aplicar ele em contextos diferentes. As questões do OBMAP sempre te apresentam raciocínios novos. E conforme os artigos que eu mencionei sobre práticas de recordação e aprendizado, se você se esforçar para ter esse raciocínio, você vai aprender ele com uma majestosidade maravilhosa. E o teu cérebro com certeza vai entender isso e se moldar com base nisso. Agora, uma dúvida que você vai ter quando for fazer questões, com certeza é essa. Swing, eu tô há 30 minutos na questão e eu não consigo ter o raciocínio. O que fazer agora? Olha, eu sinceramente acho que se você tá fazendo essa pergunta, é porque você tá estudando certo. Essa pergunta não tem uma resposta padrão, mas ela surge muitas vezes e muita gente se pergunta isso. Eu me perguntei isso muitas vezes até encontrar uma resposta que fosse satisfatória. Então vamos lá. O nosso cérebro, ele opera em rede, e uma dessas redes se chama rede de modo padrão. A rede de modo padrão é basicamente a circuitaria que se ativa quando você não tá pensando em nada. Sabe quando tu tá divagando, pensando sobre a vida, e aí você tem um insight muito louco? Tipo quando você tá andando com a sua bicicleta amarela na beira-mar de Florianópolis, relativamente cansado depois de ter tentado fazer barra, e do nada surge uma ideia muito boa de vídeo. Sim, isso tem cheiro de experiência própria, porque aconteceu comigo ontem. Quando você tem essas ideias, assim, reveladoras, no momento que você não tá pensando em nada, isso é fruto da rede de modo padrão. Quando tu não tá focado em algo, ela tá lá trabalhando, e trabalhando te dando uns links bem maluco. Então, se tiver muito difícil, se você não tiver chegando no resultado, eu recomendo que você faça uma pausa, tá? Sei lá, come uma fruta, toma um leite, dá uma olhada pro horizonte, toma um ar. Depois volta pra questão. Mas não pega o celular nesse meio e vai usar isso daí. Não é descansar não, cara. Você não tá parando de focar em uma coisa, você só tá indo focar em outra. Tô falando de não focar em nada, meu bom. Agora, se isso não tiver dando certo, talvez tenha algo em você que você precise mudar. Olha esse gráfico aqui, eu sempre mostro ele nos vídeos e a galera aqui mais antiga vai estar familiarizada. É um estudo que mostra os lapsos de atenção de quem dorme mal. Dá uma olhada no gráfico, ele basicamente indica que quanto menos você dorme, quanto mais você dorme mal, mais você vai ter problemas de atenção. Claro, esse estudo é sobre a atenção, que é muito importante pra você ir bem na prova. Só que as áreas corticais do seu cérebro também ficam com funcionamento defasado, e traduzindo pro português, a tua capacidade de raciocínio também fica meio defasada. Então, olha, o sono é uma coisa muito importante, então eu te pergunto, tá dormindo bem? Você tá fazendo atividade física? Tá se alimentando bem? É uma parte importante da coisa, tá? Estudar importa sim, mas a preparação emocional vai além, sabe? Agora, você tá errando alguma questão por ansiedade? Por falta de sono? Por algum problema que tem a ver com a sua saúde física e mental? Não adianta nada estudar um monte e chegar no dia da prova com cansaço. É basicamente jogar toda a tua preparação fora. Tem um texto que eu tava lendo do Rubem Alves, que eu tenho minhas críticas a esse texto, mas o Rubem Alves, ele fala sobre algo que eu achei bem interessante. O espírito científico ou não científico de resolver um problema com base na idealização final da solução. Aí você chega pra mim e pensa, meu Deus, o que você tá falando? Calma lá, calma lá. Uma coisa muito importante pra você que tá estudando é ter autonomia. Então, se em algum momento você erra alguma questão, é muito válido você pensar o seguinte, tá, qual que é a situação ideal pra mim nesse momento? Acertar a questão. Como eu posso fazer pra poder aumentar a minha taxa de acerto das questões? E aí você começa a dar uma analisada no que te levou a errar. Você começa a ver, tá, eu errei por causa disso, eu errei por causa daquilo. Quando eu fazia simulado pra estudar pro vestibular, é bem diferente da OBMAP, tá? Mas enfim, existiam momentos em que eu ficava mais cansado no meio do simulado da prova. E eu escrevia no cantinho da minha prova, olha, agora eu tô cansado. E é incrível, quando eu tava corrigindo, olhando o gabarito, a parte que eu escrevia que eu tava cansado
cansado era a parte que eu mais tinha erro. Olha só, eu escrevi que eu tava cansado exatamente na mesma folha que tem vários erros. Será que isso não indica alguma coisa? Então eu gostaria que você pensasse nisso. O objetivo é acertar a questão. Você já pensou num ideal pra você. Agora, como você pode resolver esse problema? Entende? Esse problema pode ter muitas facetas. Eu posso te ajudar a resolver esse problema, mas eu não vou conseguir resolver todos os seus problemas com um vídeo, né? Bora prosseguir porque isso nem no roteiro tava. Agora, talvez você não precise de um tempo de descanso pra pensar na questão e muito menos arrumar a tua rotina. Talvez você só esteja travado na questão mesmo. Se você não consegue de jeito nenhum, não consegue chegar no resultado, eu ainda recomendo que você tente. E digo mais, que bom que você tá preso na questão e não tá conseguindo resolver. Que bom que você tá fazendo isso enquanto você tá estudando. Tem muita gente que fica com medo, eu vou me sentir burro se eu for fazer as provas do BMAP. E aí não vai fazer as provas, vai só pegar o problema, varrer pra debaixo do tapete e já era. Aí chega na prova, e você concorda comigo que é muito melhor você demorar pra fazer uma questão enquanto você está estudando do que demorar pra fazer uma questão na hora da prova? Se você não enfrenta um inimigo desses, você não vai estar evoluindo nada. E aí o problema que você teria agora, você vai ter no meio da tua prova. E aí você não passa pra segunda fase e fica como? Então pensa bem, é bom que você esteja demorando na questão agora. Porque se você estiver demorando na hora da prova, aí lascou. Se o raciocínio da questão não tá vindo de jeito nenhum, sabe o que você pode fazer? Começa a ler um pouquinho a resolução, vai. Aí você pensa, não, beleza. Depois você volta e tenta mais um pouco. Aí ainda não deu, tá um tempo na questão, começa a ler mais um pouco, vai. E aí beleza, se você decide ler a questão inteira porque de jeito nenhum você passou muito tempo e não tá indo, pegue essa questão, entende totalmente o raciocínio, lê igual um maluco a resolução, não sai da questão sem entender ela, por favor. Aí deixa essa questão de molho, não olha pra ela, sei lá, uma semana, mais um pouco, depois você pega a questão e tenta fazer. Se você ainda não conseguir fazer essa questão, tem um problema aí. Aí você tenta fazer de novo. Você tenta novamente ter a linha de raciocínio. Mas se isso aconteceu, é porque não houve um aprendizado desse tempo pra cá. Alguns são os possíveis motivos pra isso não ter sido um aprendizado. Mas eu garanto que se você se esforçar pra ter o raciocínio por si próprio, isso vai ser muito positivo pra você, tá? Os autores daqueles artigos que eu mencionei falam sobre isso, o José Mário Chaves fala no livro sobre estudos dele. Então vou novamente dizer, se você errar, que bom que você errou, tá? Porque é melhor errar enquanto tá estudando do que errar na hora da prova. E que bom que você errou, porque significa que você tem mais a aprender. Se você faz uma prova da BMAP e acerta as 20 questões, beleza, parabéns, você tá muito bem, mas você perdeu tempo. Porque se você faz uma prova e acerta as 20, não tem nem sentido em você estudar. Você não tem nada a evoluir, você já é perfeito. E eu te digo, ninguém é perfeito. Sempre tem o que melhorar. Se você quiser moleza pra tua vida, é melhor pegar um pudim e sentar em cima. Agora, seguindo nesse raciocínio, só desenvolvendo um pouco, vamos supor que você é muito bom em álgebra, mas tu é péssimo em geometria. Por que você vai ficar fazendo um monte de questão de álgebra? Prioriza as questões de geometria, né? Por que você vai gastar o teu tempo pra ser bom em algo que você já é bom? Então é por isso que a Academia de Pitágoras tem questões que estão basicamente classificadas por conteúdo, tá? A Academia de Pitágoras tem todas as questões do BMAP classificadas por dificuldade e conteúdo. É basicamente o meu treinamento que você consegue ter acesso pelo primeiro link da descrição. Dá lá uma conferida, sério, de verdade, tem muita coisa legal. Assim que você entrar pra dentro da ADP, vai ter uma aula introdutória em que eu te falo tudo o que você pode fazer pra estudar e detonar no BMAP desse ano, tá? Se você quiser mais detalhes sobre a Academia de Pitágoras, quer que eu esmiúce todos os benefícios, dá uma olhada nesse vídeo aqui que tá na tela. Um beijo no editor de vídeo de todo mundo e vejo você semana que vem.